Então, irmãos, eu queria compartilhar um pouco de vocês. Eu tive em Moçambique, a gente viajou para a África do Sul com uma equipe e a gente foi implementar o acampamento lá. E Deus abençoou muito a viagem, tudo que a gente pôde fazer lá. Eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre isso. O acampamento lá em Moçambique foi chamado, aqui a gente vai passar aqui os slides para você. O título do sermão foi o mesmo que eu fiz lá em Moçambique, é a importância que Jesus dá às crianças. Eu vou falar sobre isso hoje. E eu acho que é muito propício falar sobre esse assunto. Lá o acampamento chamava Mos Camp, Mos de Moçambique, e Camp, acampamento, era um Mos Camp, e nós fomos para lá como equipe brasileira para ajudar a criar a cultura lá, implantar. Então vocês podem ver aí na foto a Janete foi conosco, a mãe da Rebeca, o Claudinei de São Paulo esteve conosco, eu estou aí no meio, tem um americano aí que foi com o nosso time também, que é o Jake, aí do meu lado. Alguns de vocês devem conhecê-lo, que ele é o namorado da Luana, mas ele estava lá e apoiou muito, ele já teve mais de 30 acampamentos, então ele foi incrível lá. A Rebeca foi conosco, foi parte da equipe, ela ensinou muito as meninas lá, ela ajudou a implantar o espírito do acampamento lá. A Lelê, a Letícia, vocês já ouviram ela cantando já aqui no dialeto aqui, né? Africano, pegou o clima. A gente teve a Luana, que foi conosco, também a Andréia foi como enfermeira e o Eduardo. Alguns deles não estão aqui hoje. O Dudu está fazendo intercâmbio, viajou para a Austrália. A Luana está com a família dela em São Paulo. A Janete está voltando hoje de viagem, mas essa equipe foi maravilhosa. Junto conosco foi uma equipe da África do Sul, lideradas pelo Rodio e Auxília. Rodio e Auxília têm anos como cristãos. Eles lideram o Ministério de Família e cuidam do acampamento lá há muito tempo. E eles têm muito mais know-how, muito mais habilidades do que nós, mas eles escolheram que brasileiros fossem lá, porque eles acreditavam que a ligação com a língua fazia todo sentido. E eles ficaram atrás nos bastidores e deixaram a gente liderar e amém, Deus abençoou. E aí a gente foi com uma equipe de sul-africanos e uma equipe de brasileiros a fazer um projeto de começar um acampamento em Moçambique. Nós viajamos cerca de 10 horas, pode passar o slide aí, numa van. Passamos já 10 horas na van, fomos da África do Sul até Moçambique, passamos pela fronteira terrestre lá, e foi muito bom, foi muito bom. Para você terem ideia, a gente teve até um irmão nosso chamado Sandro, né? É um irmão da Noruega. Ele, na verdade, ele é angolano, mas ele é casado com uma norueguesa e ele lidera os jovens na Noruega. E falaram para ele, vai ter um acampamento em Moçambique. Ele falou, eu tenho que estar lá. E ele foi. Ele foi intérprete lá, fez traduções, trabalhou como trabalhador e foi maravilhoso. A gente tem aqui um casal, Juju Araújo e Júdia. Eles são os futuros diretores do acampamento em Moçambique. Aí tá com a Janete aí do lado deles. Mas o Juju e a Júdia, eles são naturais, são de Angola, mas eles estão na igreja de Moçambique já há uns 2 anos e eles provavelmente vão ser os futuros líderes do acampamento lá. Aí a gente teve uma equipe de Moçambique também, né? Aí você pode ver aí, tem a primeira é a Berta, a Ágata, o Mar, o Anacleto e outras pessoas também foram servir, mas esses foram conselheiros lá. Essa equipe deu todo o coração, as crianças ficaram super animadas com eles. E a gente encontrou lá também um casal, talvez alguns de vocês conheçam, que é o Araújo e a Valéria. O Araújo e a Valéria, eles são líderes lá na igreja em Moçambique e eles enviaram saudações para a igreja aqui no Rio. E toda a igreja ficou super feliz da gente estar lá. A gente levou bíblias para eles, levamos livros sobre os 8 princípios essenciais do casamento, da criação de filhos, levamos livros do Guy Raymond sobre a questão de homossexualismo e eles ficaram muito gratos, né? E eles fizeram um jantar de agradecimento para a gente, fizeram um jantar especial. A especialidade deles lá é frutos do mar.
Então a gente comeu lá siri, lula, peixe, foi maravilhoso, assim, né? E eles, assim, foi impressionante a maneira como eles nos abraçaram e emocionados, com lágrimas nos olhos, falaram: vocês não têm noção do que vocês estão fazendo por Moçambique, porque nós precisamos da ajuda de vocês, do apoio. O que vocês têm feito aqui ajudando nossas famílias é algo que não dá para calcular o valor. E eles falando isso cheios de emoção. Então para a gente foi especial, a gente foi lá para servir e Deus usou. E aqui é a foto de todo o acampamento lá em Moçambique, todas as pessoas. E Deus abençoou todos os detalhes. Eu tinha medo quando fui para lá. A gente passou por alguns momentos desafiantes, mas assim, Deus abençoou cada pequeno detalhe. E o que foi impressionante é que o nosso objetivo lá não era batizar os jovens. É claro que a gente sonha em vê-los batizados. Não era o nosso objetivo lá era que eles pudessem ter algo que fosse deles e que o espírito de um acampamento pudesse surgir no coração deles. Quando a gente saiu de lá, eu percebi que o espírito que nós temos aqui, o mesmo que eles estão tendo lá. E eles conseguiram começar algo que eu acredito que não vai apagar e vai durar. Então, eu sou muito grato a Deus, porque permitiu a cada um de nós fazer parte dessa história. E eles agora têm uma chama de um acampamento que é deles. E graças a Deus. Eu queria compartilhar um pouco com vocês algumas coisas. Essa é minha filha, eu acho que passou aí, né? Ela se formou agora no ensino fundamental. Eu também acho ela linda, acho. Mas quando eu fui para a África do Sul, na África do Sul eu cheguei alguns dias depois lá, porque no sábado era a formatura da minha filha. Você pode deixar a foto dela. Então a equipe chegou primeiro e eu fui depois. Enfim, eu tive que pagar lá a diferença da passagem. Eu falei, mas eu não vou perder a formatura da minha filha, porque a gente teve um apoio financeiro de uma igreja de Colômbia. Eles apoiaram a gente, né? Então a parte da equipe que foi para Moçambique foi a igreja de Colômbia, nos Estados Unidos, que financiou. Mas eu precisei mudar a minha passagem, porque era a formatura da minha filha. Eu paguei quase o mesmo valor da passagem, mas enfim, valeu a pena, porque eu estava do lado dela num momento importante da vida dela. E eu achava que isso era demais, né? As crianças vão lembrar disso, né? Mas foi muito emocionante. Eu chorei vendo ela de 7 anos se formar, subindo lá. Eu falei, nossa. Ela já fez o ciclo de alfabetização, né? Ela já pede para ler a Bíblia. Não, deixa que eu leio as histórias, né? Eu fico impressionado assim, né, com ela. A Sofia é a mais velha, ela é cheia de vida. Ela quer ir para frente, fazer as coisas, é aventureira, né? Ela chegou lá na frente, aí quando foi a formatura dela, ela fez aquela dancinha, né? Que é mais ou menos assim. Mas eu não sei fazer, mas ela faz muito bem. Eu treinei pra caramba, mas não saiu. Na hora eu fiquei nervoso. Mas tá sendo filmado, ai meu Deus. Mas na formatura dela teve 2 coisas que me marcaram muito, assim, né? O tema do acampamento esse ano foi escolhas. E a gente estudou basicamente o livro de Provérbios, falando sobre a sabedoria de Deus e as escolhas que a gente faz na vida. E a coordenadora pedagógica, ela subiu e começou a falar conosco. E ela falou assim: as nossas vidas são direcionadas pelas escolhas que a gente faz. Eu falei, nossa, que coincidência, é o tema do acampamento, né? Mas antes, e aí ela falou que nós escolhemos o lugar em que nossos filhos iam estudar e tal. E ela falou, mas antes de mais nada, eu queria agradecer a Deus, porque sem Ele, nenhuma das escolhas que a gente faz se concretiza. Eu falei, uau!
eu não estava na igreja. E isso me marcou. E outra coisa que me marcou também na formatura dela foi... Subiu uma amiguinha dela de 7 anos e eles fizeram o juramento, né? Colocaram a mão para frente para fazer o juramento. E ela falou assim: eu prometo. E aí todo mundo, eu prometo, né? Que ainda que eu cresça por toda a minha vida, eu vou manter o meu coração como o de uma criança. Eu achei isso, assim, maravilhoso, porque a Bíblia fala disso, né? Então eu acredito que Deus me colocou ali naquele momento para ouvir aquelas coisas. E isso me levou a escolher uma passagem bíblica que eu ia usar em Moçambique, que eu quero usar aqui com vocês também, que é Mateus 19, do 13 ao 15. Mas antes eu queria orar com todos vocês. Pai, muito obrigado por a gente poder estar reunido aqui para adorar o Senhor, para prestar cultos a Ti. Obrigado por ouvir as canções que nós entoamos, Pai, que nós cantamos com o coração voltado a Ti. Obrigado, Pai, por lembrar da morte do Seu Filho, Pai, na cruz, e a escolha que Ele fez por nós, Pai. Obrigado, Pai, por lembrar, Pai, do custo, Pai, da fidelidade, Pai, poder participar nas ofertas, Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero orar ao Senhor, agradecido por tudo que aconteceu lá em Moçambique. Obrigado, porque de certa forma o Senhor criou um elo entre nossas igrejas, Pai, e isso é algo bom. E eu oro agradecido porque o Teu Espírito tem trabalhado, Pai. Eu oro que a Tua palavra, Pai, por meio do Teu Espírito, possa trabalhar nos nossos corações essa manhã, porque é ela que faz a diferença para cada um de nós, porque Jesus habita na palavra, e a Tua palavra dá vida para nós, ela transforma nosso coração, ela revela, Pai, quem nós somos, e ela nos ajuda e nos dá esperança, Deus, para um futuro melhor. Eu oro que o Senhor abençoe as palavras e cada uma das coisas que nós vamos fazer aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria ler com vocês Mateus 19, do 13 ao 15. Mateus 19 diz o seguinte: depois trouxeram as crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois lhes impôs as mãos e partiu dali. Amém. Irmãos, quando eu li essa passagem, eu fiquei muito impressionado com algumas coisas aqui. Mas uma das coisas que eu vi aqui é que estavam trazendo crianças para Jesus, para que Jesus as abençoasse. E eu fico pensando, o que isso significa? O que isso significa para nós abençoar as crianças? Né? A Bíblia fala que quando a gente impunha as mãos sobre alguém, a gente estava passando uma bênção para elas. E eu não sei se vocês já ouviram a história de Timóteo, mas Timóteo foi um jovem e que Paulo falou para ele o seguinte: lembra da profecia que foi falada para você? E teve a imposição de mãos dos presbíteros, e eles passaram para você essa bênção. Então, Timóteo foi alguém que foi abençoado. Por quem? Pelos mais velhos. Ele foi abençoado pelos mais velhos, porque ele passou tempo com eles, porque ele aprendeu deles, porque ele conviveu com eles. E aqui as crianças estavam querendo chegar até Jesus para serem abençoadas. Só que os discípulos de Jesus não quiseram deixar.
E eu fiquei pensando, como nós podemos abençoar as crianças hoje? O que a gente pode fazer pelas crianças ou pelos jovens para abençoá-los? E eu fiquei pensando na viagem que nós fizemos para Moçambique. Aquilo foi uma bênção para eles. Quando a gente encerrou o acampamento, muitas crianças abraçaram a gente às lágrimas e balançaram assim, não conseguiam soltar. Acabou. Não, eles queriam. Teve uma que perguntou: amanhã vai acabar? Quando é que? Ela perguntou assim: quando é que a gente volta para casa? E eu pensei assim: nossa, já está com saudade de casa. E aí ela falou: não, é porque a gente podia ficar mais aqui, né? Então eles queriam ficar mais tempo lá, mas uma maneira da gente abençoar as crianças, eu acredito que tem a ver com a gente doar nosso tempo, doar a nossa vida para elas. Isso envolve um sacrifício financeiro também. Usar nossos recursos financeiros para ajudar eles. Isso envolve usar nossas palavras, né? O que a gente fala para as crianças. As crianças ouvem tanta coisa ruim, né? Você não vale de nada. Você não serve para isso. Você fez isso errado de novo. E no acampamento a gente aprende que vale a pena você dizer que aquela pessoa é especial, o que ela faz de bom, o que ela tem de bom. Isso é uma maneira da gente abençoar as crianças. Mas uma coisa que, quando eu leio esse texto, que me perturba bastante, é que quem disse para as crianças não irem até Jesus foram os próprios discípulos. Aqueles que deveriam ter a convicção de que Jesus devia estar perto das crianças foram aqueles que impediram as crianças de chegar até Jesus. E esses homens, discípulos, quando a gente lê o texto, eles não impediram as crianças em si. Eles falavam para os pais das crianças, ou para os responsáveis, as pessoas que estavam levando as crianças até Jesus. Foi para essas pessoas que os discípulos falaram: vocês vão aborrecer Jesus. E uma coisa que me impressiona é que Jesus chamava os discípulos de pequeninos. Eles eram as criancinhas de Deus. Porque numa criança você vê a humildade, numa criança você vê as características de quem pertence ao reino. E Jesus queria elas perto dele, porque elas eram um modelo para ele. Mas talvez eles acharam que a vida deles era importante demais, as atividades deles eram importantes demais, e eles impediram as crianças. Eu achei muito interessante, quando a gente estava lá em Moçambique, o irmão da Noruega, ele fez uma dinâmica. Ele pediu para todo mundo se levantar no culto e procurar uma criança e perguntar 3 perguntas para elas. A sensação que eu tive foi: isso incomoda? Dá uma sensação de bagunça, né? Todo mundo levantando, um falatório no culto, né? E depois as pessoas voltaram. Mas ele quis levantar um ponto que às vezes é incômodo. As crianças fazem barulho, as crianças fazem bagunça, as crianças não têm o mesmo interesse que nós temos. Elas querem brincar e usar o tempo delas. E talvez porque aqueles discípulos estavam preocupados que Jesus tem que ir para Jerusalém, Jesus tem que fazer o caminho dele, Jesus tem que ensinar, Eles falaram: não, as crianças não são importantes. As crianças, elas têm que respeitar, elas têm que obedecer, elas têm que ouvir, mas se for necessário, pode negligenciar elas. A gente tem coisas muito mais importantes para fazer, não é mesmo? É o que os discípulos pensavam. E a gente pensa assim também. Eu vejo isso comigo. Eu tenho milhões de coisas para fazer, e a minha filha quer que eu dê atenção para ela e que eu brinque com ela. Isso é importante para ela. Isso é importante independente se a gente é pai ou mãe, se a gente é solteiro, se a gente faz parte do Ministério de Jovens ou faz parte do Ministério Universitários. A gente precisa valorizar as crianças. E no final das contas, a gente comemora o Natal e foi uma criança que nos salvou. Não é? E a gente aprendeu com Jesus. A gente pode pensar em algumas coisas, mas
Quanto você tem valorizado passar tempo com crianças? Quanto você tem valorizado compartilhar a Bíblia com crianças? Né? Mas isso faz toda a diferença na vida delas. Alguns jovens que eu tive com eles, né, e agora eles já são universitários, já são mais velhos, eles lembram dos momentos que a gente passou com eles. Então, estar com as crianças faz toda a diferença. Eu me lembro, a gente teve aqui a apresentação do Hope. Eu me lembro que uma vez, acho que eu estava conversando com o Djalma, e eles estavam falando sobre a apresentação que eles fizeram, que o projeto Crescer com Integridade tem ajudado a recuperar nas crianças, né? E ele me falou que é mais fácil você ensinar uma criança no caminho da integridade e da justiça do que você tentar recuperar um adulto que já está corrompido e já é corrupto. Mas faz toda a diferença. A gente precisa investir nessa nova geração. A primeira vez que eu tive lá em Moçambique, eu nunca vi isso antes. Mas nós tivemos crianças muçulmanas lá. E o primeiro dia elas pediram para conversar, elas falaram, olha, a gente está aqui no acampamento, mas a gente não vai orar, não vai ler a Bíblia, não vai participar das aulas, porque a nossa religião não permite. E a gente sentou para conversar com eles e falamos com eles, olha, seus pais sabiam que era um acampamento cristão. Se você não quiser orar, eu respeito você. Se você não quiser ler a Bíblia, eu respeito você, mas você veio aqui e a gente tem essa dinâmica. E aí o que aconteceu? Com o passar dos dias, eles participaram das aulas e uns 4 deles me chamaram no canto e falaram, olha, a nossa religião é diferente, mas a maneira que você falou sobre a Bíblia e sobre Jesus são coisas muito interessantes, são coisas muito legais. Ele falou, eu não sabia que Jesus tinha sofrido tanto assim. Foi difícil ele passar a escolha dele. E eu gostei de ouvir, porque eu não sabia. Eu não sei qual vai ser o resultado no final. Mas a gente planta as sementes. Uma coisa que eu acho interessante no acampamento, a gente tem várias oportunidades, mas uma coisa que eu acho de trabalhar com as crianças não apenas num acampamento, a gente pode falar com elas em várias áreas, em várias oportunidades. Mas uma coisa que eu acho interessante no acampamento é que a gente tem a possibilidade de transmitir o Evangelho para essas crianças. Falar para elas que Deus é enorme, que nós somos muito pequenos, mas que ainda assim nós temos um valor extraordinário para Deus, porque Deus construiu o universo para nós, porque Ele nos escolheu. A gente fala sobre as escolhas que Jesus fez. Jesus, antes de criar o mundo, Ele escolheu que daria vida por mim e por você. Essa escolha foi legal lá no começo, e ainda é legal hoje, mas é diferente entre você fazer um plano e você cumprir um plano. Jesus escolheu dar a vida por nós. Depois Jesus passou pelo Getsemane, passou pelo sofrimento físico, emocional e espiritual. E ali Ele falou, essa escolha eu fiz, esse plano eu cumpri e eu paguei. Mas assim, quando a gente partilha essas coisas com as crianças, isso faz diferença na vida delas. Elas têm muita capacidade para receber isso e para aplicar isso na vida delas. Então eu queria encorajar vocês a usarem, né, a vida de vocês para fazer impacto nas crianças, na vida das crianças. Eu queria deixar algumas aplicações práticas com vocês aqui, que a gente já mencionou um pouco, mas eu queria frisar novamente. Quando a gente vê esse texto, só um detalhe que eu acho importante. Antes desse texto, Jesus está falando sobre casamento. E logo em seguida ele fala sobre dinheiro. Mas eu acho que essas duas coisas têm a ver com as crianças. Porque se você tem um bom casamento, você vai abençoar as crianças. Se você é santo no seu compromisso com a sua esposa, você vai abençoar as crianças. E você vai dar tempo para elas. E se você
não ama mais o seu dinheiro do que a Deus, você também vai abençoar as crianças. Então Jesus está chamando a gente para que a gente possa abençoar as nossas crianças. E só uma questão para a gente refletir, né? O quanto você tem valorizado as crianças tem a ver com o que você tem feito por elas. Você pode fazer várias coisas. Existe o Ministério Nova Geração. Às vezes tem pouca gente lá. Isso sim, eu não estou brigando ninguém a servir no Nova Geração, mas isso mostra se você valoriza as crianças ou não. Se você está lá ou não está. É claro que cada um tem um caso, mas como está o seu coração? Você valoriza estar no Ministério da Nova Geração? O apoio aos projetos de roupa com as crianças, participar em diversos eventos, isso tudo é muito bom. Então eu queria falar de algumas coisas. Use o seu dinheiro, seus recursos para abençoar as crianças. Pensa sobre isso, né? Eu queria falar outra coisa. Passe tempo com as crianças. Eu queria mostrar umas 4 fotos aqui. Aqui é a Rebeca. A minha filha disse que a Rebeca é a melhor amiga dela, é a amiga adolescente dela. Mas você não precisa ser um pai. Você pode ser um jovem e curtir as crianças. E eu valorizo extremamente o que a Rebeca fez e tem feito pela minha filha. E ela ainda nem se tornou uma cristã ainda, mas ela ama estar com ela. E minha filha também. E eu fico pensando e sonhando, um dia ela vai estar no acampamento, e ela vai ser a conselheira, e ela vai ser a acampante. Mas quem sabe? Mas eu achei engraçado uma situação. O pai dela foi levar ela na nossa casa para ela ter um tempo com a Sofia. E a Janete falou: olha, a Rebeca vai passar um tempo com uma amiga dela. E aí ele foi levar ela para a casa da amiga. Aí ele deixou a Rebeca lá e ligou para a mãe. Olha só, ela não ia passar o tempo com a amiga dela, porque saiu uma menina que eu acho que tem uns 6, 7 anos. Não, essa é a amiga dela. Mas assim, no meu coração, eu não tenho como pagar isso. Sabe, porque é demais. Faz toda a diferença quando a gente dá o coração para as crianças. O que é incrível no acampamento, que as pessoas falam, as crianças olham para os jovens. Alguns são universitários, alguns têm mestrado, alguns doutorado, alguns são universitários, fazem engenharia, outros fazem letras. E eles falam assim: no ambiente comum, eu acho que eu nunca ia parar para conversar com uma pessoa como essa. Mas no acampamento, eles parecem que são meus amigos e estão lá para mim. A gente não precisa esperar acampamento para isso acontecer. A gente pode estar lá para eles todos os momentos. Eu queria chamar a Letícia aqui, que ela queria pedir para ela compartilhar sobre como as nossas palavras podem abençoar as crianças. Bom dia, gente. Bom, o acampamento ele tem umas devocionais fixas, né? Em todo mundo. E uma delas é o Círculo da Honra, né? E as crianças, os acampantes, eles são incentivados a encorajar outra pessoa no Círculo da Honra, a honrar outra pessoa no Círculo da Honra. E seja menino ou menina, sabe? Expressar o seu amor pelo outro. Para mim, essa é a queda d'água onde eu mais choro. Porque é tão raro alguém chamar você para um canto, começar a te elogiar, dizer aquilo que gosta em você. O acampamento, ele promove esse conforto, essa liberdade para você fazer isso, sabe? Que esse tipo de coisa é visto como esquisito, como anormal no mundo. Parece que sempre vem com alguma segunda intenção. E lá em João 14, 15 ao 17, eu vou ler aqui. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora aqui. É uma palavra boa aqui. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece.
mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Isso é Jesus falando do Espírito Santo, e essa versão usa a palavra encorajador. Então, o Espírito Santo, ele é isso, é esse Espírito que reina na gente, de encorajamento, de honrar. Isso está aqui, e é uma atitude que a gente tem que desenvolver, que habita conosco, que está com a gente, uma virtude que a gente precisa incentivar. Então, para aproveitar o clima aqui, eu queria encorajar você, Samuca, dá a mãozinha. Eu queria dizer o quanto que eu te admiro, o quanto que eu admiro o teu coração tão generoso. Uma coisa que me marcou muito de você lá no acampamento de Moçambique é que você chamava as crianças pelo nome. E são muitas crianças lá. E quando elas iam orar, você ia, falava, perguntava o nome delas. Isso mostra o quanto que você quer estar presente ali, não ser só um diretor supervisionando. Agradeço muito pelo teu sacrifício, agradeço muito a tia Shirley também, teu coração servo e humilde. Isso faz você um diretor maravilhoso em todos os países que você puder servir. Tá bom? Obrigada. Obrigado, tia. E eu queria encorajar vocês, você, igreja, vocês, irmãos e irmãs, a encorajarem uns aos outros, usarem as suas palavras para honrar e expressar amor um pelo outro, porque isso faz uma diferença enorme. Tá? Obrigada. Obrigado, Lelê. A Letícia foi conselheira das garotas 1. A gente não, eles têm uma linguagem de Portugal, então nós não chamamos garotas lá. O nome é raparigas. Então é raparigas 1. E a gente grita, raparigas 1! Uhul! Run the world! Raparigas 1! Então elas ficam super animadas, mas a língua tem uns desafios, né? Mas muito obrigado, Letícia. Então use as suas palavras para encorajar as pessoas. E nunca acredite na mensagem de que as crianças não são importantes. Porque elas são. Eu queria passar aqui os irmãos gravaram uma entrevista aqui, falando em 2 minutinhos, 1 minuto, sobre como foi o acampamento para eles. Eu queria passar para vocês e encerrar com um curto videozinho de como foi o acampamento lá em Moçambique. Bom, eu tô aqui para falar um pouquinho do acampamento de Moçambique. Eu acho que se eu pudesse explicar um pouquinho do meu sentimento por esse acampamento, foi que ele superou todas as minhas expectativas. Eu esperava um acampamento bem diferente, só com poucas crianças, 48. Então eu estava bem insegura, falando, nossa, será que as crianças vão se divertir? Será que elas vão ficar alegres e contentes por estar no acampamento? Será que elas vão entender o que é o acampamento? E para minha surpresa, eu nunca vi 48 crianças tão animadas e conselheiros e trabalhadores tão animados. Então foi um acampamento em que todo mundo se sentiu confortável, todo mundo se sentiu seguro para ter diversão, seja com muito calor, se estava chovendo também, eles tinham muita diversão. E eu realmente vi o quanto as crianças, o time de Moçambique e até as outras pessoas entenderam o que significa o acampamento. Eles permitiram que o Espírito de Deus reinasse no meio de todos eles. E os resultados disso foram crianças super encorajadas, crianças que se divertiram, crianças que tiveram conversas profundas. Eu não esperava ter conversas profundas, mas algumas meninas chegaram até mim me fazendo perguntas a respeito do meu relacionamento com Deus, querendo saber um pouco mais de Deus, o que elas podiam fazer para construir um relacionamento. E isso foi incrível para mim. Eu me senti muito confortável, me senti entre irmãos. É uma cultura que é diferente, às vezes é até um pouco engraçado para nós, mas eu realmente me senti em casa lá, porque eu vi que o Espírito de Deus estava reinando, eu vi que Jesus estava lá nos unindo. Então eu tenho certeza que eu posso chamar todos aqueles que estavam no acampamento de irmãos, e eu sinto como se todos eles fossem meus irmãos, e eu já oro por aquelas crianças, eu sonho pelo acampamento em Moçambique, e foi muito transformador para mim, mais uma vez,
E eu espero muito ter conseguido plantar uma semente no coração de cada criança, uma semente de empolgação com Deus, uma semente que vai germinar daqui pra frente e que vai dar muitos frutos no futuro. Bom dia, pessoal, tudo bem? Só queria falar um pouco de como foi o acampamento de 2018 lá em Moçambique. Moscamp 2018 foi sensacional. A equipe brasileira foi para lá juntamente com a equipe sul-africana e conseguimos fazer, com a ajuda de Deus, o acampamento de Moçambique um sucesso, graças a Deus. Então foi muito especial para mim poder ir lá compartilhar da cabine, né, das tendas, com o Nilo, né, que é o apelido do menino da África do Sul. Muito especial conhecê-lo. O Anacleto também, Babi, que possivelmente vai ser um dos que vai ajudar a tocar esse acampamento, né, como conselheiro. E eu fiquei muito, muito impactado por todas as crianças verem como funciona o acampamento, né? As coisas funcionando, a cultura do acampamento entrando na cabecinha delas e o objetivo final do acampamento sendo atingido, sabe? E eu acho que isso é muito especial quando as crianças elas conseguem entender os valores de hospitalidade, de cada um tem seu papel, também da diversão, que foi incrível o tempo inteiro, ver os desafios, ver como as crianças elas respeitavam uns aos outros e foi muito especial. Também todas as danças, todas as devocionais, a das estrelas que eu pude ter a honra de fazer para as crianças. Ver aquelas crianças falando na igreja no domingo, puxa, foi incrível, eu não sabia que as estrelas do céu, Davi, nossos antepassados, as pessoas da Bíblia viam também, e a gente pode ver, sabe, essas crianças contemplando o céu, as crianças chorando e compartilhando do quanto aprenderam com amor uns dos outros. Nos últimos dias, né, com círculos da honra, né, onde você chama uma pessoa para apenas encorajar, falar das coisas incríveis, boas que ela vê na outra pessoa. Então tudo isso foi muito encorajador, foi muito importante para mim. E com certeza, ano que vem a gente vai estar lá de novo, feliz, avançando o reino de Deus. Tá bom? Obrigado a todos aí e obrigado, Samuel, por ter me escolhido para fazer esse vídeo. Um abraço. Bom dia, eu quero compartilhar, eu estou muito grata a Deus por essa oportunidade incrível na minha vida única de ter participado do acampamento aqui em Moçambique, na África. Foi demais, eu pude ver plenamente a grandeza de Deus, a presença dele tão clara na vida das pessoas diante todas as diferenças e dificuldades, o amor, a união. Uma aula que me marcou muito no acampamento um tempo foi quando eu sentei com os pequenos e eu vi onde foi pedido para quem quisesse ler a Bíblia. Todos queriam ler a Bíblia, e a aula era sobre escolhas das amizades, e para mim foi tão impactante, porque quando cada criança lia, eu via a palavra de Deus de fato penetrando, cortando o coração delas, e ali elas tinham a direção de quanto era importante escolher amigos bons e que ajudavam, que eu sei que vão ajudar nessa caminhada. E ali ficou bem claro como Deus foi luz no coração delas. Então isso para mim foi muito impactante, e eu vi ali a semente sendo plantada. É isso aí, foi um tempo muito incrível para mim. Oi, eu queria contar um pouco sobre como foi a minha experiência no Moscamp 2018. Bom, uma coisa que me marca muito em todos os acampamentos e que me marcou muito nesse é o encorajamento. Então você tem a oportunidade de
de dizer coisas boas e de ser amado também pelas outras pessoas. E eu me senti muito amada pelas pessoas de lá. Apesar das culturas, dos continentes, países diferentes, eu consegui me sentir muito amada, muito querida, pude fazer amizades incríveis lá. É uma coisa que sempre me marca muito e que eu amo. Então, eu sou muito grata a Deus por ter me dado essa oportunidade de ter vindo aqui e de conhecer um pouco mais sobre essas pessoas e de compartilhar um pouco elas sobre o nosso amor por Deus. Então é isso, eu sou muito grata. Beijo. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Tamina, mina.